Olá, queridos, a paz do Senhor seja com todos. Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Se você ainda não é inscrito, peço que você faça a sua inscrição. É só clicar no botão que fica embaixo da tela do seu vídeo, que está escrito inscrever-se. Ao clicar, você vai ser inscrito aqui do canal. Com isso, você vai me ajudar a divulgar essa rede de conhecimento, de revelação da Palavra de Deus, de ensinamento, para muitas outras pessoas. Você também pode estar curtindo, dando seu like, fazendo seu comentário e compartilhando essa mensagem com as pessoas das suas redes sociais. Ao fazer isso, você estará me ajudando a divulgar esse canal e todo esse conteúdo que é a Palavra de Deus. Lembrando sempre, eu sou apenas um publicano, um pecador, que precisa tanto de Deus como qualquer pessoa que esteja assistindo esse vídeo. Hoje eu quero falar sobre justiça, a justiça de Deus. O que vem a ser justiça? A palavra fala que justiça é devolver ou retribuir ou dar a alguém aquilo que é de direito. A pessoa tem um direito e por algum motivo foi censurado, foi revogado, não foi pago. Por isso existe a justiça. Justiça é devolver a alguém aquilo que lhe é de direito. E hoje nós vamos difundir esse tema aqui nesse vídeo. Eu peço que você abra comigo no livro de Atos, capítulo 4, versículo de número 34. Versículo 34. Vai dizer assim, não havia, pois, entre eles necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartia-se por cada um segundo a necessidade que cada um tinha. Então esse era um costume que tinha lá na igreja primitiva. Versículo de número 36. Então José, cognominado pelos apóstolos, apelidado pelos apóstolos, que traduzido é filho da consolação, levita natural de Chipre, possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. O que isso tem a ver com justiça? Pois eu te digo, a palavra fala, lá no livro de Deuteronômios, tanto no capítulo 10 quanto no capítulo 18, e em outros capítulos da Bíblia também, que o levita ele não teria aliança na herança. Ou seja, quando o povo de Deus ele conquista as terras, a terra prometida, Deus dá uma ordem para aquele povo. E os levitas não poderiam ter herança ou herdade, pois a herança deles era o próprio Senhor. Todas as tribos receberam a sua parte na herança, mas a tribo de Levi, os levitas, não somente os sacerdotes levitas, não, toda a tribo de Levi, todos eles não poderiam possuir herança, eles teriam que viver das ofertas queimadas que as outras tribos traziam para o Senhor no templo, no caso no tabernáculo ainda. Então os levitas viviam disso, então eles não poderiam ter herdade. E aí que entra a justiça. A justiça, quando eu cumpro a justiça, o que eu estou falando? É cumprir a palavra de Deus, aquilo que é justo, aquilo que o Senhor determinou como o certo. Então, o José, que era apelidado de Barnabé, ele era um levita e ele tinha uma herança, uma herdade. Alguns teólogos, alguns estudiosos acreditam que essa herdade era da esposa dele. Quando ele casou, passou a ser dele. Então, ele foi lá e vendeu-a. Outros acreditam que, por causa da pregação do Evangelho, por causa do temor de Deus que havia naquele lugar, e ele tinha se convertido, e pelo ter sido esclarecido na palavra, pela pregação, ele se arrependeu, foi lá e vendeu. De qualquer forma, criou-se ali um ambiente de justiça no meio daquele povo. E muitos acreditam que ele foi o primeiro que fez isso, de pegar a sua herdade, as suas terras, sua herança, vender e depositar aos pés dos apóstolos. Muitos acreditam que ele foi o primeiro e isso desencadeou uma onda, um costume no meio daquela igreja. Então, o que eu quero falar sobre justiça? Qual é o poder que tenho quando eu cometo justiça? Quando eu faço a justiça de Deus, quando eu cumpro a justiça de Deus? Eu aumento o nível da presença. Eu aumento o nível de presença de Deus naquele lugar. E isso vai influenciar diretamente aquelas pessoas que não eram justas. Porque a palavra de Deus diz que o injusto não permanecerão na congregação dos justos. Porque os justos, eles fazem o que é justo. Eles cometem justiça. E os injustos, não. Então, quando os justos se revelam, quando aqueles que cometem
que vivem a sua vida de uma maneira justa, né, diante da palavra de Deus, ele aumenta esse nível. E quando esse nível é aumentado, a qualquer pessoa que cometa a injustiça, ela vai estar se matando. Olha o que continua dizendo agora no capítulo de número 5, versículo de número 1. Mas um certo varão, chamado Ananias, com Safira sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço, sabendo também a sua mulher. E levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos, e disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentiste ao Espírito Santo e o retiveste parte da herança, do preço da herança, da herdade, né? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava também em teu poder, porque eles distribuíam, né? Igualmente. Por que formaste este desígnio em teu coração? Não mentistes aos homens, mas a Deus. O nível agora estava diferente ali. O nível de justiça estava diferente, estava mais profundo. O nível de justiça estava grande naquele lugar. Quando nós falamos lá do tabernáculo, nós temos, né, as divisões do tabernáculo, né? O pátio, o lugar santo e o santo dos santos. Esse lugar santo dos santos era onde ficava a arca da presença, a arca da aliança, né? E naquele lugar, somente um sacerdote, o sumo sacerdote, uma vez por ano, no dia do perdão, ele poderia entrar naquele lugar para fazer manutenção. E o perigo era tão grande ali, daquela pessoa, se ela pensasse em pecado, se ela cometesse qualquer ato pecaminoso, essa pessoa cairia morta. Tamanho era o nível da presença de Deus naquele lugar. Por isso, nas vestes dos sacerdotes, tinham um colar que envolvia a cintura com pequenos sinos, que faziam barulhos. Conforme o sacerdote se mexia, aqueles sinos tocavam por toda a sua roupa. Então sabia que o sacerdote estava vivo e estava trabalhando. Mas, se por acaso eles ouvissem um baque, ou deixassem de ouvir, que os sinos tocassem, não ouvissem mais barulho, eles automaticamente teriam que retirar aquele corpo, porque sabiam que estaria morto. E até por isso, prendia-se uma corda no sacerdote, porque por causa dele morrer lá dentro, eles conseguiriam tirar, puxando essa corda. Tamanho era o nível da presença de Deus naquele lugar. E é exatamente isso aqui. Quando o nível de justiça de Deus está alto no lugar, no ambiente, o injusto não permanece de pé na congregação. Por isso que nós temos sempre que andar norteados, baseados pela palavra de Deus. Primeiramente, para andar nos caminhos retos do Senhor, ser um homem e uma mulher justos. Um homem justo, uma mulher justa. E para segundo, aumentar o nível da presença de Deus nos ambientes. Não para que aquelas pessoas morram, mas para que as pessoas se convertam, para que o temor se eleve naquele lugar. Você entende isso? Foi como aconteceu, né? Quando, isso aqui, ó, quando Ananias e Safira morreram. E Ananias, ouvindo essas palavras, caiu e expirou, e um grande temor veio sobre todos os que ouviam, porque o ambiente já não era mais o mesmo. O peso da glória era mais pesado ali, se a gente pode dizer assim. E levantando-se os jovens, cobriram o morto e transportando-o para fora o sepultaram. E vai acontecer o mesmo com a sua esposa. Porque no lugar que a presença de Deus é alta, no lugar que a presença e a justiça de Deus estão no nível alto, o injusto não permanece de pé. Aquele que retém uma parte, aquele que desvia, aquele que engana, que mente, que deturpa, que finge estar sendo justo, que finge estar fazendo uma boa ação, mas na verdade não está, esse não permanece de pé. Vamos continuar. Quando o nível de justiça é alto, o injusto não permanece de pé. Olha o que diz Gênesis, capítulo de número 4, versículo de número 6. Quando o justo se revela, o injusto também é desmascarado. Olha o que diz aqui, ó. Gênesis capítulo 4, versículo 3. Vamos começar pelo versículo 3. E ao cabo de dias, Caim trouxe do seu fruto da terra uma oferta ao Senhor. E Abel também trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou, o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. E irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. Aí você pode dizer, mas ambos não ofertaram. Mas por que isso aqui aconteceu? Olha o versículo de número 6. E o Senhor disse a Caim, por que tiraste? E por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeras, não haverá aceitação para ti? Ou seja, Deus estava dando uma nova oportunidade para Caim. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E para ti, o seu desejo, e sobre ele dominarás. Deus estava alertando Caim. Olha, você não agiu de uma maneira correta, porque você não me deu o melhor.
Você não foi justo comigo, cara. E o seu irmão foi justo. E você está sentindo inveja porque ele andou no temor e você não está andando. Ao invés de você se consertar, você quer ainda se irar. Você quer entrar mais fundo ainda no pecado ao invés de se consertar. Por isso que ele fala aqui, ó. E se não fizeres o bem, o pecado jaz à porta. E para ti será o seu desejo. Ou seja, você está flertando com o pecado. Você vai morrer nele. E aí você conhece a história. Caim vai, mata seu irmão. Mas ele continua cavando, né, na injustiça. E isso que faz um homem se afastar da presença do Senhor. É isso que faz um homem, né, cair. É isso que faz um homem morrer espiritualmente falando. Olha o que diz, primeira carta de João, capítulo de número 3. Primeira carta de João, capítulo 3, versículo de número 10. Vai dizer assim, ó: nisto são manifestos os filhos de Deus e os filhos do diabo. Qualquer que não pratica a justiça e não ama seu irmão, não é de Deus. Era justamente isso que Deus estava falando para Caim. Você não está sendo justo comigo e ainda não está amando o seu irmão. Você está tendo inveja. E a inveja, quando eu tenho inveja de alguém, é porque o amor passou longe. Você entende isso? Porque esta é a mensagem que ouviste desde um princípio. Que não amemos que nos amemos uns aos outros, não como Caim, que era do maligno e matou o seu irmão. Por que causa o matou? Porque as suas obras eram má e as do seu irmão eram justas. A obra de quem é justo revela a obra, o descaso de quem é injusto. Por isso que nós temos que nos despertar como homens e mulheres que são justos diante do Senhor. Não para julgar. O justo não é para a pessoa que julga, que condena. Para isso existe a lei. Porque nem é o juiz que condena, quem condena é a lei. O juiz faz a lei cumprir, mas quem condena é a lei. Por isso que eu tenho que andar no caminho, nos estatutos do Senhor. Olha o que o versículo de número 18 fala: meus filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas por obra e em verdade. Falar todo mundo fala, mas trabalhar com verdade, nem todos são assim. Você entende isso? Olha o que diz agora, Hebreus capítulo de número 10. Carta aos Hebreus, capítulo de número 10, versículo de número 35, vai dizer assim, ó: não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão. Quem é justo tem galardão, tem recompensa. Porque necessitais de paciência, para que depois de haver de feitos a vontade de Deus, possas alcançar a promessa. Ser justo nem sempre vai ser fácil. Nem sempre vai ser fácil. Muitas vezes seu irmão vai te levantar para querer te matar, porque ele não consegue se dedicar à palavra e à obra de Deus, à vontade de Deus, né, para chegar no teu nível. Então ele vai tentar te matar para você chegar no nível dele. A pessoa não quer subir do teu nível, ela quer te rebaixar para que você fique no mesmo patamar que ela. Né? Então nem sempre é fácil. Aliás, nunca é fácil. Mas olha que Paulo não, né? Que Hebreus a gente não sabe quem escreveu, mas alguns acreditam que sejam ele. Mas enfim, o escritor de Hebreus fala aqui, ó: necessitais de paciência, para que depois de haver feitos a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Porque ainda um pouco cheio de tempo, e o que há de vir virá e não tardará. Versículo 38, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. É uma guerra, irmão. É uma guerra, minha irmã. Buscar a presença de Deus, buscar a justiça de Deus é árduo, é difícil. Mas o justo, ele vive da fé. O justo não vive pelo que vê. O justo não vive pelo que ele ouve, nem das coisas que praticam, né? Nem das coisas que vêm contra a vida dele. O justo vive pela fé. E a fé, você já sabe, ela vem pelo ouvir da palavra de Deus. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Ora, a fé é o firme fundamento. O firme fundamento, aquilo que vai te dar base, né, das coisas que se esperam. O que você tem esperado de Deus? Qual foi a promessa que você tem ouvido de Deus? Espere que isso vai chegar ao tempo. E a prova das coisas que se não veem. Porque por ela os antigos alcançaram o testemunho. Pela fé entendemos que o mundo, pelas palavras de Deus, foram criados. De maneira que aquilo que se vê não foi feito do que é aparente. Foi pela palavra de Deus e do nada se tornou tudo. Versículo 4. Aqui nós vamos ver um legado de fé. O legado da justiça. Porque o legado de justiça, além de aumentar o nível, ele deixa um rastro para que outras pessoas sigam. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim,
pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. A obra de Caim continua sendo exemplo para muitas pessoas. A vida, de Abel continua sendo testemunho de vida para muitas pessoas. A de Caim também, mas o caminho errado. A obra de que Abel fez parece simples ao meu e aos teus olhos, mas era só uma oferta. Era só um sacrifício. Mas tem muito peso no mundo espiritual. Porque antes de sair nas tuas mãos, do teu bolso, do teu tempo, antes de tudo isso, a oferta sai daqui, ó, do coração. E Ele é o Deus que vê todas as coisas. Por isso que não se trata de valores maior ou menor, mas de intensidade, do sentimento que há por trás. Por isso que Paulo fala, aqueles que querem contribuir, contribuam segundo propôs no seu próprio coração, mas com alegria. Que Deus abençoe a sua vida. Até o próximo vídeo e viva o Senhor Jesus.